A emissore, bate quem te assiste o ifidete. E assim, nos dias seguintes, enquanto o pueblo de Israel caminhava pelo deserto, uma nuvem espessa cobria o céu, e o brilho das estrelas parecia se apagar ante a majestade da presença de Deus. No acampamento, Moisés subiu a montanha, a fim de buscar orientações do Altíssimo. Em sua solidão no cume, os ventos sussurravam segredos que somente ele poderia compreender. Era o Senhor quem chamava Moisés, e a voz era como o estrondo de muitas águas. Moisés, meu servo, eu tenho um plano que se estenderá além das gerações de vocês. Assim como fiz com seus antecessores, assim também farei com você. O coração de Moisés pulsava com temor, pois a glória do Senhor preenchia o lugar. Ele se prostrou, a face tocando o chão arenoso. O meu povo está angustiado, clamando por libertação e direção. Diz-lhes que eu me lembrarei da aliança que fiz com Abraão, com Isaque e com Jacó, disse Deus. E então, Moisés, com um espírito renovado, desceu a montanha em busca do povo, trazendo consigo não apenas as tábuas da lei, mas também a revelação do coração de Deus. Quando Moisés chegou, os hebreus o cercaram, buscando compreender o que o Senhor tinha dito. Ele prometeu que guiaria um caminho em meio à aridez deste deserto. Porém, um sinal se manifestará para vocês, eu enviarei mana do céu e água da rocha. As reações foram diversas, com alguns exaltando a Deus em adoração, enquanto outros murmuravam, duvidando da provisão divina. A tensão aumentou à medida que dias se transformavam em semanas, e as necessidades eram apresentadas, e as esperanças, desafiadas. Entre eles estava Arão, o irmão de Moisés, que olhava com preocupação a inquietude do povo, notando as sementes da desconfiança brotando em meio à areia. Por que temer o Senhor e o seu agir, se já vimos suas maravilhas? Questionou Arão, erguendo a voz. Ele nos trouxe até aqui para nos dar uma terra que emana leite e mel. Mas a dúvida se infiltrava como serpente traiçoeira, e as queixas ressoavam como ecos nas dunas do deserto. Seremos consumidos pela falta. Lembrem-se das cebolas e dos alhos do Egito. Gritava um homem. A murmuração se alastrava como fogo indomado, e os olhos de Moisés buscavam o céu, implorando por um testemunho da grandeza de Deus. Nesse momento, uma luz ofuscante surgiu sobre a tenda do encontro, e a voz do Senhor se fez ouvir: não é em vão que esperam por mim, eu estou entre vocês e não os abandonarei. Olhem para as maravilhas que estou prestes a realizar, para que vejam o meu poder e a minha glória. Até mesmo a rocha, sob os pés de Moisés, começou a mostrar sinais de vida, fissuras se abrindo de forma milagrosa. Em meio ao espanto e à expectativa, Moisés voltou a falar ao povo, agora com fervor renovado: um novo dia se aproxima, e o Senhor se manifestará em poder. É tempo de levantar os olhos e aguardar a sua intervenção, pois ainda há um propósito estabelecido. E em cada tenda, corações estão prestes a ser transformados, pois as palavras de Moisés lembravam o que o profeta Isaías já anunciará: eis que estou a fazer novas todas as coisas. Isaías 43:19. À medida que o povo contemplava os sinais, um murmúrio de esperança começou a florescer. Entretanto, no fundo do deserto, onde as sombras das dúvidas ameaçavam envolvê-los, algo estava se formando. Havia murmúrios não apenas de fé, mas também de rebeldia. Forças invisíveis trabalhavam nas entrelinhas. Como um lembrete do que estava por vir, um vento sombrio soprou através do acampamento. Mas o que os corações aflitos não sabiam era que dentro da terra prometida, o Senhor guardava a resposta para sua maior dúvida. Assim, enquanto o povo jejuava e orava, a mão de Deus movia-se silenciosamente, preparando acontecimentos que trariam desdobramentos que eles jamais poderiam imaginar. Enquanto os dias se passavam no deserto, a ansiedade começou a se transformar em desespero. O ar pesado carregava os lamentos do povo, e os hebreus se reuniam em grupos, murmurando umas palavras aos ouvidos das outras. As bênçãos prometidas pareciam tão distantes quanto o horizonte que se estendia até onde a vista alcançava. Cada dia sem mana, cada gota de água que tardava, era como um eco de suas antigas lembranças da escravidão no Egito, onde, ao menos, tinham comida para saciar a fome. Moisés e Arão, porém, permaneciam firmes. O Senhor ainda não havia se revelado plenamente, mas Moisés se lembrava das promessas divinas. Sei que ele virá, dizia para si mesmo. Na sua mente, a voz de Deus ainda reverberava: eu não os abandonarei.
E assim, em um ímpeto de fé, Moisés convocou todo o povo ao redor da tenda do encontro. Reúnam-se, e ouçam as palavras do Senhor, ordenou ele. Um silêncio profundo caiu sobre a multidão agitada. Olhares expectantes estavam fixos em Moisés, que, em meio à incerteza, ergueu as mãos e clamou ao Senhor. Ó Deus de nossos pais, mostre-nos sua glória mais uma vez. Reviva nossa fé e traga-nos sustento em nossa necessidade. Então, o céu escureceu e uma estrondosa voz ressoou entre as nuvens. Um novo dia está por vir. Amanhã, às primeiras luzes do amanhecer, providenciarei comida do céu, e vocês saberão que sou o Senhor seu Deus. Havia um peso na declaração, uma certeza que deveria ecoar na alma de cada israelita. A visão do povo sob a luz da presença divina fez as dúvidas estremecerem, e a murmuração começou a se dissipar. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um grupo, liderado por um homem de nome Datan, começou a conspirar. Por que seguir esse Moisés? Ele nos trouxe a este deserto para nos deixar morrer. Lembrem-se, nós tínhamos um status no Egito. Sussurrava, sem perceber que as suas palavras estavam infundidas com a semente da rebelião, determinada a corroer a esperança e a fé. Datan se voltou para os outros e disse, é melhor voltarmos do que esperar por milagres. Não merecemos este destino incerto. As palavras dele atingiram alguns corações, despertando temor e questionamentos. Se Deus não nos provê, o que faremos? Estaríamos melhor no Egito. Os ecos de suas queixas começaram a se espalhar, como a brisa morna que levava as folhas secas. Naquela noite, Moisés, angustiado com o que presenciou, subiu novamente a montanha. Com lágrimas em seus olhos, ele clamou, Senhor, ninguém me escuta, e alguns se voltam contra mim. Está a sua mão ainda sobre nós? O céu parecia atento ao seu clamor, e uma resposta pronta chegou como um sussurro, eu lhes darei mana como sinal da minha fidelidade. Contudo, prepare seus corações para o que está por vir. Na manhã seguinte, uma neblina suave encobriu a terra, e quando a luz do sol começou a romper, o povo viu algo extraordinário. Um maná, semelhante a uma orvalhada, cobria o chão. As pessoas olharam umas para as outras, incredulidade estampada em seus rostos. O Senhor cumpriu a sua palavra! Exclamou Arão, enquanto os hebreus se aglomeravam, recolhendo aquela provisão celestial. Mas no fundo de suas almas ainda persistia a sombra da dúvida, e a conspiração de Datan não pararia ali. Com uma astúcia calculada, ele planejava semear desarmonia e descrença. No acampamento, enquanto o povo comia, algo sombrio se movia nas sombras. Os sussurros de Datan se tornavam um veneno silencioso, pois, embora o Senhor manifeste suas promessas, seus corações ainda poderiam ser levados à rebeldia. E assim, enquanto as mãos dos israelitas se alimentavam de mana, uma batalha espiritual se aproximava no horizonte, uma que definiria a fé do povo de Deus. O que o Senhor estava prestes a revelar nas próximas horas mudaria o rumo daquela jornada, levando a um clamor mais profundo e a um entendimento da aliança que não apenas clamava por obediência, mas também por amor verdadeiro e confiança sem limites. E uma pergunta ressoava, seria este o tempo de um novo desvio ou a hora de um renovado compromisso? A resposta estava sob a superfície, escondida nas promessas do Altíssimo. Enquanto o sol surgia sobre o deserto, um novo dia prometia mais do que apenas alívio físico, era um momento de provação catastrófico para a alma dos hebreus. O maná, essa inexplicável provisão dos céus, não somente sustenta o corpo, mas prepara o coração para a batalha que se aproxima. Moisés, mesmo diante de sinais claros da intervenção divina, sentia a tensão crescer entre o povo. Ele sabia que a verdadeira luta não era apenas pelo pão, mas pela confiança total no Senhor. Em cada grão deste maná, Moisés meditava, está a lembrança do poder de quem nos libertou. Com um fervor renovado, dirigiu-se aos israelitas. Não se deixem levar pela dúvida. Este é o alimento que o Senhor concede, não só para saciar a fome, mas para fortalecer a nossa fé. Ao comê-lo, lembrem-se de quem vocês são e de onde ele os trouxe. Os hebreus, porém, ainda carregavam o peso da incredulidade. Enquanto alguns se animavam, outros, influenciados pelos murmúrios de Datan, olhavam para o maná com desdém. Que é isso, senão um pão do céu que não possui sabor? Resmungava um.
Devemos buscar água novamente. Teríamos melhor sorte se estivéssemos no Egito. As palavras de Data se tornaram trevas que encobriam a luz da esperança. Ele cercava os insatisfeitos, alimentando seu ressentimento. Com um olhar astuto, disse: o que Moisés tem para nos oferecer senão mais desânimo? A escravidão era intolerável, mas tínhamos comida e água. Aqui estamos à mercê de um deserto vasto e sem sentido. As murmurações de descontentamento começaram a se espalhar como fogo em palha seca. A tensão nos corações dos israelitas era palpável. Moisés se retirou para conversar com Arão. Precisamos de um plano, Arão. Este plano de Deus não pode ser corrompido por palavras vãs. A promessa da terra prometida nos aguarda, mas os corações devem se voltar ao Senhor. Com isso, eles subiram uma vez mais ao monte, buscando direção em fervorosa oração. Ali, cercados pela majestosa presença do Senhor, o coração de Moisés se encheu de entendimento. Ó Senhor, tem compaixão deste povo rebelde. Perdoa a sua falta de confiança. Se as provisões do céu não são suficientes, que seja feita a tua justiça, para que eles conheçam a tua verdade e poder. A resposta ao clamor de Moisés não tardou. O céu respondeu novamente, mas desta vez com um aviso: prepara o coração deste povo, pois vem de mim uma prova. Eu farei um milagre, e ao mesmo tempo, testarei a fidelidade deles. Quando o maná cair na terra, que cada um recolha segundo sua necessidade. Mas, atenção, no sexto dia, recolham o dobro, pois no sétimo não haverá. Moisés desceu a montanha com o espírito renovado e uma nova determinação. O Senhor nos provará. Cada um de nós deve agir com fé e obedecer às suas instruções. Precisamos não apenas da nutrição do corpo, mas da nutrição da alma. Ele convocou ao povo e, com fervor, compartilhou a mensagem da nova instrução divina. Os dias seguintes foram marcos de obediência e dúvida. Nos corações dos israelitas, uma batalha começou a se desenrolar, mais feroz que qualquer guerra física. A nação se dividiu, lutando contra a verdadeira liberdade que Deus oferecia. Agora, assim como o maná alimentava suas barrigas, as palavras de Moisés deveriam alimentar suas almas. Mas entre os israelitas, o grupo de Datan sussurrava, tentando derrubar a fé que recém começara a brotar. O Senhor observava, sabendo que o verdadeiro teste estava por vir, quando o maná seria recolhido e a disposição de cada coração seria revelada. Uma decisão crucial aproximava-se, e a história de Israel se inclinava entre a rebelião e a perfeita confiança em seu Deus. O que estava reservado para aquele dia sombrio de provação, quando os hebreus teriam que decidir entre seguir a liderança de Deus ou a rebelião do homem, tornaria claro que a fé verdadeira não era apenas uma questão de palavras, mas de ações. E assim, a promessa do Senhor ecoava nas mentes e corações: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, e a prova de sua fidelidade está prestes a começar. Um novo dia despontava no horizonte, os primeiros raios da manhã penetrando a espessa névoa do deserto. O povo de Israel, despertando de seus sonhos inquietos, olhava para o céu em busca da provisão prometida. A expectativa e o temor se entrelaçavam como as correntes de um barco balançando sobre as águas. Afinal, o momento de colher o maná estava próximo, e com ele, a prova da obediência e da fé. Moisés, com semblante sério e a voz firme, reunia os israelitas. Hoje é o dia que o Senhor fez, exclamou, ajustando o olhar sobre a multidão expectante. O céu nos oferecerá o maná novamente. Mas lembrem-se da instrução do Senhor, que cada um colha conforme sua necessidade. E no sexto dia, que se preparem para dobrar suas colheitas, pois no sétimo não haverá. Um murmúrio de incerteza percorreu a massa. A dúvida gritava em cada fala. Datan, sempre à espreita, aproveitou a oportunidade. Por que devemos nos contentar com menos? Coletar apenas o que precisamos? É melhor juntar o máximo que pudermos, para garantir nosso sustento. O que o Senhor arranjou neste deserto, senão a escassez e a fome? Suas palavras tornaram-se um veneno sutil, permeando os corações dos hebreus. Aqueles que buscavam seguir a vontade de Deus viam a própria fé balançar sob o peso da desconfiança. Mas havia outros, aqueles que confiavam na palavra de Moisés.
Com os rostos determinados, levantaram seus olhos ao céu, em busca do sustento que Deus prometera. Quando a primeira floco de maná caiu sobre a terra, um silêncio reverente tomou conta do acampamento. Os israelitas olhavam incrédulos, com as bocas secas e os corações inquietos. Alguns, apressando-se, correram em direção ao maná, enquanto outros hesitaram, envolvidos pela névoa da contenda. Como poderia algo tão simples sustentar a alma? Isto não era apenas um teste nutricional, mas um divisor de águas espiritual. O maná, que aparecia como flocos semelhantes a sementes de coentro, não era somente alimento. Era prova visível da fidelidade de Deus e um convite ao coração rebelde dos israelitas. Cada um recolheu segundo sua necessidade, exceto aqueles influenciados pelo rancor de Data. Ao reunir o maná, alguns descobriram que os seus sacos estavam transbordando, enquanto outros viram suas porções murcharem e se tornarem podres, estragando antes do dia. No dia seguinte, uma nova prova veio com o nascer do sol. Alguns haviam seguido a instrução do Senhor, enquanto outros ignoraram, juntando mais do que precisavam. Diante desse cenário, Deus fez surgir uma situação a qual ninguém esperava. As porções que sobravam do dia anterior, ao invés de serem fontes de sustento, tornaram-se símbolos da desobediência, em meio à aparente bênção. Por que você não confiou no Senhor? Moisés exclamou com um coração dolorido ao ver os israelitas enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Este é um tempo de reforço da nossa fé. Deus é tudo o que precisamos. Na tarde do sexto dia, a instrução foi seguida com um cuidado reverente. O povo trabalhou em conjunto, sem olhar para trás, colhendo o dobro do maná sob os olhares vigilantes do Senhor. E enquanto terminavam, uma leve brisa soprou, e a presença de Deus se fez sentir, envolvendo o acampamento como um manto sutil. Mas um novo dilema se erguia no horizonte. O que aconteceria quando o sétimo dia amanhecesse? O que o Senhor tinha reservado para eles? A batalha entre a fé e a dúvida reacendia, e o povo se via na encruzilhada entre a confiança na palavra de Deus ou na voz sedutora da rebelião. Assim, o Senhor se preparava para demonstrar seu poder mais uma vez. O silêncio do sétimo dia anunciava como um prenúncio, enquanto os israelitas olhavam em expectativa. O que ocorreria naquele dia sombrio de provação? O que Deus revelaria na busca de um coração sincero? A dúvida continuava a pairar, e a verdadeira natureza da fé estava prestes a ser revelada, à medida que a história de Israel se desenrolava sob os planos soberanos do Senhor. Na alvorada do sétimo dia, a luminosidade suave da manhã tingia de dourado as areias do deserto. As vozes do povo de Israel, que antes ressoavam com expectativa e temor, agora eram silenciosas, como que aguardando o que aquele dia traria. O maná não aparecerá, e a incerteza se instalava como uma sombra sobre cada um. Moisés, sentindo a inquietação que destrinchava os corações, decidiu convocar o povo. Escutem, filhos de Israel. Hoje é um dia que o Senhor santificou. É um dia de repouso, um dia em que devemos voltar nosso coração ao Senhor e confiar plenamente em suas promessas. As palavras dele dançavam como o vento em meio às palmas, na esperança de reanimar a fé entre os israelitas. Entretanto, Data não poderia ficar calado. Como podemos descansar sem o alimento que necessita nosso corpo? Que está fazendo Moisés, enquanto sofrermos a escassez? Suas palavras não eram apenas questionamentos, eram sementes de revolta lançadas em solo atormentado. Aqueles que se haviam deixado influenciar por seu discurso começaram a murmurar, pairando entre a desobediência e a necessidade. Olhos se voltaram para os sacos vazios, e o medo dominou a mente de muitos. O sol subia e a temperatura aumentava, mas a expectativa estava longe de aquecer os corações. Ao invés de se voltarem à oração, alguns israelitas arriscaram-se a sair para buscar alguma coisa, mesmo que o Senhor já tivesse ordenado descanso. O desespero crescendo como uma tempestade em alto mar. Mas um pequeno grupo permaneceu em adoração, lembrando das palavras de Deus e crendo em sua soberania. Confiem no Senhor, repetiam em meio às dúvidas, e suas vozes criaram uma onda de esperança que fluiu em torno deles. Ele é nosso sustento, nosso socorro bem presente na angústia. Naquelas palavras, a promessa de Deus soou com clareza. Moisés observava, triste pela incredulidade que permeava o acampamento.
Ele se retirou um momento, subindo a uma colina, buscando a face do Senhor. Em sua solidão, clamou: ó Deus, que faremos agora? O povo está dividido, e a dúvida tomou conta de seus corações. Revela-nos teu caminho. E foi ali, entre as rochas quentes e o céu azul, que a voz do Senhor ecoou em seus ouvidos, clara como as águas de um rio. Diga ao povo que eu, o Senhor, sou fiel. Neste 7º dia, não haverá maná, mas um testemunho de minha soberania. Olhem para os céus e vejam a minha graça. Moisés desceu apressado e, com fervor renovado, convocou o povo novamente. Ouçam, o Senhor fala. Hoje é um dia de descanso, mas não um descanso vazio. É um dia para lembrarmos que Ele nos sustenta, mesmo nos momentos de aparente necessidade. Não podemos buscar o que já foi providenciado. Devemos descansar em sua fé. Com relutância, muitos começaram a se aquietar, olhando em silêncio os montes ao redor, meditando nas promessas de Deus. Outros, porém, ainda contavam as horas, medindo o tempo como quem contava uma bênção já não recebida. A incerteza e a resistência lutavam contra a fé que seria a verdadeira fortaleza. Mas, ao cair do sol, um milagre começou a suceder. Um vento suave soprou pela vasta extensão do deserto, trazendo consigo algo que os olhos ainda não tinham visto. Uma forma translúcida, como flocos de luz, começou a descer da glória do céu. O povo, admirado, ficou em silêncio, observando a cena que se desenrolava diante deles. As murmurações cessaram e, em um ato de fé silenciosa, começaram a se ajoelhar diante da manifestação do Senhor. Ainda havia corações que se negavam a acreditar. Datan, enraizado em sua incredulidade, observou da distância, a fúria ardendo em seu interior. Isso não pode ser verdade. Por que devemos nos submeter? Se tudo se acabar amanhã, quem irá nos sustentar? Seu desespero ecoou, tentando basear sua própria incredulidade em alicerces de rebelião. E assim, o povo se via diante de um novo dilema: a fé ou a desobediência. O que o Senhor tinha reservado para eles naquele dia tão significativo? Hoje, a minha glória se manifestará entre vocês, sussurrou o vento no deserto, enquanto as bênçãos ainda guardavam a fé e a resolução de cada coração. O céu estava em silêncio, aguardando a resposta do povo. Como a história revelaria a natureza da relação entre obediência e graça? E o que o Senhor, em seu plano divino, mostraria a seus filhos nesse caminho de aprendizado? A profundidade da aliança estava nas mãos deles, prestes a se transformar em um testemunho eterno. Na aurora do 8º dia, o deserto repousava sob um céu de azul profundo, como que aguardando o desabrochar de uma nova alvorada. A atmosfera estava impregnada de uma expectativa palpável, como se a própria terra estivesse atenta ao que Deus estava prestes a realizar. Moisés, ainda envolvido pela recente manifestação do Senhor, subiu mais uma vez ao monte para buscar orientação, convencido de que o momento de prova e revelação estava prestes a ocorrer. Enquanto isso, no acampamento, a tensão crescia. Os israelitas, que uma vez haviam celebrado a bondade de Deus, agora se dividiam entre a fé e a dúvida. Os que se ajoelhavam em adoração nutriram esperança renovada, enquanto a voz de Datan ecoava entre aqueles que se sentiam abandonados. Olha apenas para nós. Estarás tu aqui, Moisés, enquanto perecemos neste deserto? Que Deus levantará sua mão para nos socorrer. Datan inclinava-se para os descontentes, mas alguns, fortificados pela fé, clamavam a Deus, confiantes de que ele não os deixaria perecer. Moisés, em sua solidão no monte, sentiu a presença do Senhor cercá-lo. O vento suave que antes trouxe os primeiros sinais da providência agora carregava consigo um tom de urgência. Senhor, clamou Moisés, mostra-me tua majestade novamente, para que eu possa guiar este povo nas tuas veredas. Um momento de silêncio seguiu-se, e então, como se os céus se abrissem, a voz de Deus voltou a ecoar, firme e clara. Preparai o coração. Amanhã, o sustento virá de forma abundante, não apenas para o corpo, mas para a alma. Cossem as melhores colheitas das primícias do que eu lhes darei, e lembrem-se que cada grão será um testemunho de minha fidelidade. Na manhã seguinte, ao raiar do sol, um novo cenário transformava-se diante dos olhos do povo. Ao sair de suas tendas,
os israelitas notaram algo impressionante cobrindo o chão, uma abundância de maná, mas não apenas flocos de luz, eram também pequenos grãos de cevada. Uma verdadeira dádiva que, ao toque, revelava o sabor da terra prometida. Agora, não se tratava mais de um sustento aéreo, mas do próprio fruto da terra, um sinal do que Deus havia preparado para eles. Aqueles que ouvirá Moisés foram rapidamente guiados pelas palavras do Senhor. Combinaram as colheitas e prepararam o maná e a cevada em celebração ao Deus que os sustentava. Enquanto estes se alegravam, Datan e seus seguidores, consumidos pela incredulidade, continuaram indagando o plano divino. Eventualmente, tudo isso acabará, murmuravam entre si, e o que será de nós, se tivermos que voltar ao deserto? Moisés, agora mais uma vez em pé diante do povo, percebeu a divisão ainda vigente. Em cada grão que colhemos, lembrem-se que a mão de Deus é a nossa provisão. Não ignoreis a bondade que nos cerca. Sua voz, porém, parecia não atingir os corações endurecidos. A incredulidade pairava como nuvem espessa sobre as almas que teimavam em não crer. O Senhor, percebendo a luta que se passava entre o espírito de fé e a incredulidade, inspirou Moisés a convocar uma assembleia. Enquanto o povo se reunia, uma profunda reverência e expectativa encheu o ar. A presença divina parecia palpável, cercando cada um, oferecendo uma nova chance de reconciliação e fé. Neste altar improvisado no deserto, Moisés compartilhou a visão que o Senhor lhe concedeu. Neste dia, lembraremos que o sustento espiritual é tão necessário quanto o físico. É um chamado para voltar ao caminho da obediência. Mas quando olhares resistentes voltaram-se para Datan, foi possível ver que sua fúria não se apaziguara. Ele apontou para Moisés, levantando sua voz em desafio. Como podemos confiar em um Deus cujas promessas aparentam ser vazias? Não iremos segui-lo mais. Quem crer nas aparências? As palavras de Datan reverberaram e suscitavam um turbilhão de murmúrios e agitação. Contudo, o Senhor estava prestes a agir. Uma luz radiante começou a descer do céu, interrompendo as discussões acaloradas. Era o princípio de um novo aviso divino, um selo de proteção e clareza. A voz do Senhor se fez ouvir novamente, mais forte que o murmúrio do povo, iluminando os corações. Testemunharão pela graça que preparei para aqueles que confiam. Diga-lhes que uma vez mais esteve em seus lares, pedindo uma resposta. O que surtirá em sua vida ao invés de desprezar esse dom? O que resultaria desse confronto de fé e incredulidade? O destino de Israel dependia daquela escolha. Como o povo se posicionaria diante da promessa revelada? O plano divino desdobraria novos mistérios, preparando o caminho para um convívio mais profundo entre Deus e seu povo, mas por enquanto, a escolha continuava nas mãos dos que outrora haviam sido libertos para a terra da promessa. Então, no coração do acampamento, as palavras de Datan ressoaram com uma força perturbadora, como um trovão ecoando entre as colinas. O murmúrio se intensificou, e muitos se voltaram uns contra os outros, buscando um líder, alguém que guiasse suas inquietações. Alguns acreditavam em Moisés, enquanto outros viam em Datan uma alternativa. A divisão era clara, e a nuvem de desconfiança pairava no ar como tempestade prestes a se soltar. Moisés, diante da assembleia aflita, buscou a sabedoria que a presença de Deus lhe oferecia. Povo de Israel, começou ele, ouvireis a voz do Senhor hoje. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que caminha com vocês, que os alimenta e os protege. Para onde iremos se abandonarmos o caminho que ele nos traçou? Mas Datan, percebendo a frágil unidade entre os israelitas, não hesitou em lançar mais dúvidas. Ele vos deixou aqui, neste deserto, e agora traz alimento de promessa para persuadi-los a crer. De que adianta maná se o deserto é a nossa herança? Com isso, ele acenou com a cabeça, encorajando os descontentes a unirem-se a seu clamor. A tensão era palpável enquanto as nuvens começavam a se acumular no céu, como se as forças naturais se unissem à batalha espiritual que se desenrolava abaixo. Moisés olhou para o céu, sentindo a pressão no espírito. Ele ficou em silêncio por um instante, permitindo que a gravidade da situação se instalasse nos corações do povo. Escutem, Israel! Exclamou ele com determinação crescente. No meio da adversidade, o Senhor não apenas provê, mas também pede um ato de fé.
Quantas vezes tem visto sua mão sobre nós? Ele nos livrou da escravidão, não para que perecêssemos aqui, mas para que sejamos um povo de promessa. Neste momento, um som estrondoso interrompeu suas palavras. A terra começou a tremer levemente sob os pés dos israelitas, e todos voltaram seus olhares para o céu. Uma densa nuvem se formou e, a partir dela, uma luz intensa iluminou o vale, como um sinal dos altos céus. Era a glória de Deus se manifestando mais uma vez. A voz ressoou, ecoando entre as montanhas. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos trouxe através do deserto. Não ignoreis meu chamado. Aqueles que acreditarem em mim verão minha salvação. Mas ai daqueles que persistem na incredulidade, pois em sua desobediência encontrarão a desgraça. As palavras de Deus trouxeram um temor reverente sobre o povo. Muitos caíram de joelhos, reconhecendo a grandeza do Senhor. Porém, entre os que se ajoelharam, ainda havia aqueles que resistiam. A tumultuada liderança de Data se manteve desafiadora, incitando os outros a não se submeterem ao medo, mas à lei da dúvida. Podemos ser livres, mas somos, na verdade, pegos em uma prisão de fé. Gritou ele com a voz cheia de raiva e desespero. Moisés, percebendo a urgência do dia, sentiu que era um momento decisivo. Ao escolher crer e obedecer, estão a construir um futuro, mas ao duvidar, estão a cavar sua própria sepultura, pois a terra prometida é a recompensa para aqueles que perseverarem. Ele se levantou, e a luz divina parecia refletir sua determinação, enquanto as palavras do Senhor pulsavam em seu coração. Contudo, Datan, ainda incitado, talvez por um espírito de rebeldia, gritou: se este Deus realmente está aqui, por que não se manifesta de maneira clara? Por que nos leva através deste deserto? O que nos espera além de provações? Neste instante, a sombra criada pela presença divina se aprofundou, e a voz de Deus ecoou mais uma vez, cheia de compaixão e advertência. Não ignoreis as provas que são ensinamentos. Não vereis o que não estáis dispostos a aceitar. O caminho rumo à terra que prometi não está longe, está em suas escolhas. As palavras eram profundamente enquanto cada israelita lutava internamente. A divisão entre fé e dúvida tornava-se mais intensa, e a decisão estava à porta. E assim, como um coro celestial começando a harmonizar, Moisés convocou mais uma vez os que duvidavam. Venham! A esperança não está na terra que vemos, mas no Deus que nos guia. As promessas de Deus estão perto, e em breve, acontecerá algo que definirá nossos caminhos. E foi neste momento de tensão e expectativa que o Senhor ao céu preparou um novo aviso que iria chacoalhar tanto o acampamento de Israel quanto o coração de Datan. O que essa nova manifestação revelaria? O plano soberano de Deus se desdobraria em um ato de glória e redenção que não poderia ser ignorado. A confiança do povo não apenas em promessa, mas na divindade de seu Deus, estava prestes a ser testada em níveis que poucos podiam imaginar. Enquanto a presença de Deus pairava sobre o acampamento, um silêncio profundo tomou conta do povo. As palavras de Moisés haviam encontrado eco nos corações aflitos, mas a sombra de Data ainda pairava sobre muitos, desafiando a fé que começava a florescer. E assim, a tensão se tornou um terreno propício para a revelação divina. No meio da multidão, um homem idoso se ergueu, seu rosto marcado pelo peso de anos de sofrimento e esperança. Era Eldad, um dos anciãos que havia testemunhado a saída do Egito e as maravilhas do Senhor. Moisés! Ele clamou com um fervor que ressoava como um chamado ancestral. Não podemos ignorar as promessas de Deus. Ele nos guiou até aqui, e mesmo que as dificuldades sejam grandes, Ele está conosco. O eco de suas palavras ressoou por todo o vale, e alguns olhares começaram a mudar. A dúvida parecia hesitar diante da fé que se reanimava. Porém, Datan, mantendo sua postura de contestação, interrompeu Eldad, gritando: esse homem fala como se Deus estivesse aqui. Onde está ele, quando o pão escasseia e a água falha? Quando a nossa dor grita por alívio? Devemos encontrar nosso próprio caminho. A glória de Deus, que ainda iluminava o céu, começou a pulsar de maneira mais intensa, e uma nova voz manifestou-se, mais forte que todas as outras, como um trovão que ecoava por todo o acampamento. Porventura não sou eu que cuido de vocês? Não sou eu que sustento as suas vidas?
Tudo o que pedires em meu nome, se for segundo a minha vontade, será feito. As palavras do Senhor eram como um chamado grandioso para que aquelas almas se voltassem para ele. O povo, perplexo, começou a sussurrar entre si. Seria verdade? Poderiam confiar nesse Deus que os guiara até ali, mesmo em meio a tantas provações? Os olhares se entrelaçaram entre aqueles que buscavam a certeza da fé e aqueles que ainda se deixavam levar pela dúvida. Moisés aproveitou a oportunidade e levantou os braços, clamando àqueles que estavam na dúvida. Não temos um Deus que abandona as suas promessas. A terra prometida flui como leite e mel, e nosso Deus nunca nos deixou. Ele anseia que nos aproximemos com fé profunda. Lembrai-vos do passado. Lembrai-vos das pragas que nos libertaram da opressão. Lembrai-vos da maré que se abriu diante de nós. O mesmo Deus que fez tudo isso é o Deus que agora aguarda nossa resposta. E uma onda de esperança começou a percorrer o acampamento. Moisés, percebendo a mudança, se voltou para a nuvem e disse: Ó Senhor, indica-nos o teu caminho. Mostra-nos a tua glória. Nesse instante, a nuvem começou a se mover, e raios de luz se aprofundaram na escuridão da dúvida. As palavras de Deus se manifestaram novamente, agora mais lúcidas, preenchendo a atmosfera com poder celestial. Crê em mim. Eu sou a luz que ilumina os caminhos do homem. A quem recusar a fé, ao abismo levará. Mas aqueles que se firmarem em mim, herdarão a terra prometida. A multidão agora estava em um clamor fervoroso, muitos caindo de joelhos, buscando a misericórdia e a orientação que só o Senhor podia oferecer. Mas entre eles, Datan urdiu seu plano final, acendendo a chama da discórdia mais uma vez. Ele se dirigiu aos que ainda vacilavam. Vede! Ele leva vocês de volta ao cativeiro da fé. Olhem à sua volta, este deserto não é a vossa herança. Mas, nesse momento, o céu se abriu, e uma sombra intensa envolveu o acampamento, uma presença que não poderia ser contestada. Os corações começaram a palpitar em entendimento, como se a majestade do divino estivesse prestes a descer como fogo em sacrifício. E assim, à medida que a glória de Deus se derramava sobre eles, um novo aviso ecoou, uma promessa que invocaria um ato de fé sem precedentes. Desse deserto, levantar-se-á um novo povo, uma nação que não conhecerá dúvida, na qual a minha promessa se cumprirá. O chamado divino ecoou como um clarim, e o coração de Datan, aquele que desafiava a ordem celestial, começou a estagnar diante da iminência do juízo. O que aconteceria a ele e a todos os que permanecessem em sua rebeldia? O destino estava selado no clamor supremo de Deus, e o povo aguardava ansiosamente a resposta à sua súplica, como se a própria terra estivesse respirando com expectativa. Agora, à beira do confronto final entre a fé e a dúvida, o plano soberano de Deus se desvelava em sua plenitude, prestes a transformar não apenas o presente, mas também a eternidade de seu povo. O que o Senhor prepararia a seguir que marcaria a história de Israel para sempre? Na alvorada do dia seguinte, a atmosfera estava carregada de expectativa e temor. O povo de Israel, despertando de um sono inquieto, sentia o peso do momento que se aproximava. Moisés, determinado e atento, convocou a assembleia mais uma vez, agora com um olhar mais grave, refletindo a tensão entre fé e dúvida que assolava o acampamento. Escutem, filhos de Israel! Proclamou ele, a voz ecoando com força sob a proteção da nuvem. Hoje, o Senhor falará fortemente no meio de nós. O que está prestes a acontecer definirá o nosso caminho, e as escolhas que fizermos aqui moldarão o futuro da nossa nação. Os olhos vacilantes da multidão se voltavam, a curiosidade misturada ao medo crescente. Entretanto, a sombra de Datan parecia não se dissipar. Ele, ainda repleto de indiferença à soberania de Deus, retaliou. Que tipo de Deus se manifestará em um deserto? O que proveito tiraremos de palavras vazias? Precisamos de alimento, de água, e não de promessas vazias. Suas palavras provocativas reverberavam, alicerçando as sementes de desconfiança no coração do povo. No entanto, a nuvem sobre o acampamento começou a se mover, seu tom mudando de um cinza escuro para um brilho perolado, como se a própria glória de Deus estivesse prestes a se revelar. Uma brisa suave acariciava os rostos dos israelitas, e as murmurações gradualmente se atenuavam, substituídas pela expectativa grudenta no ar.
É tempo do Senhor manifestar seu poder! Exclamou Moisés. E com isso, ele ergueu as mãos ao céu, clamando com fervor: Ó Senhor, que os olhos de teu povo sejam abertos. Que nossas almas reconheçam a verdade em ti. Então, um silêncio profundo caiu, como se toda a criação estivesse aguardando a revelação divinal. Para a surpresa de todos, relâmpagos iluminaram o céu, e o tremor da terra intensificou-se como um aviso. A resposta de Deus provocou um clamor de assombro e admiração entre o povo. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vim para vocês no momento do desespero. Estou criando um novo povo, verdadeiramente livre da escravidão, mas a liberdade não vem sem um custo. A voz retumbante cortou o ar pesado, e muitos caíram de joelhos, reconhecendo a majestade que se apresentava. Mas a resistência de Data não cessaria facilmente. Com um olhar carregado de cinismo, ele provocou: que provação será essa que não se fundamenta em uma promessa concreta? Se verdadeiramente este Deus está conosco, onde estão nossas respostas? Serão as ações de senha contra a desobediência. Respondeu Moisés, enfrentando a onda de rebelião. Em breve, o Senhor mostrará a sua grandeza entre nós, mas peço que preparem seus corações. O compromisso de Deus é com aqueles que confiam nele. Neste momento, a glória de Deus desceu em forma de chama, um fogo ardente que não consumia, mas iluminava a escuridão do desespero. O temor reverente se espalhou pela multidão, e mesmo Datan sentiu a pressão do testemunho divino. Entre lágrimas de arrependimento, aqueles que não tinham crido começaram a mudar de coração. Ó Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Que a tua luz nos guie. Clamaram alguns. Mas a divisão permanecia, e o convite à fé tornava-se um dilema doloroso. Com um gesto potente, Moisés prosseguiu: o Senhor nos mandou um teste. Todos os que desejarem seguir a tua liderança devem se posicionar. Amanhã, no amanhecer, o povo deve se reunir ao pé da montanha e trazer consigo uma oferta de ação de graças, por tudo que tem recebido e por tudo que esperarão dele. A visão de esperança começou a surgir entre as lágrimas de incerteza e a antiga dúvida. As promessas de Deus se tornavam palpáveis, e uma onda de renovação espiritual começou a trabalhar nos corações do povo. Mas a luta não havia terminado. O clamor de Data ainda ressoava, incitando a dúvida e tentando até os mais crentes. Naquela noite, enquanto o povo se reunia em pequenos grupos, discutindo a resposta ao chamado do Senhor, Moisés subiu ao monte novamente, buscando a direção que necessitava. As palavras divinas ecoavam em seu interior como um mantra sagrado, e sua mente pairava nas promessas. O Senhor não nos abandonará, mas está testando nosso promover e obedecer. E assim, à medida que a noite avançava, uma decisão crucial se aproximava, uma escolha entre fé e rebelião, entre a certeza da promessa e a incerteza do deserto. Com o amanhecer, um novo capítulo da história de Israel seria escrito. Preparem-se, povo de Deus. O amanhã trará novos sinais, mas depende da disposição de cada um de vocês. Seu coração deverá estar pronto para se oferecer a segurança tanto no deserto quanto na terra prometida. O que está por vir não será apenas uma manifestação, mas uma revelação completa da fidelidade de Deus diante das dúvidas ardentes. O que o Senhor preparado a seguir poderia desviar os olhos resistentes ou abrir o caminho para a verdadeira libertação? O destino de muitos estava prestes a ser selado conforme a história revelava os desígnios soberanos do Altíssimo. E enquanto as estrelas se apagavam lentamente, o sol aguardava para estourar sobre a montanha, trazendo um novo dia carregado de promessa e expectativa. A pergunta pairava: seria aquele o momento da renovação da fé ou a hora da divisão final?